Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos que podem, vamos ficar em pé e abrir a palavra de Deus e darmos início a esse culto em adoração e louvor ao nome dele que nos trouxe aqui nessa noite para poder adorá-lo. Vamos abrir no Salmo 32. Vamos fazer a leitura numa só voz dos 5 primeiros versículos. Salmo 32, de 1 a 5. Vamos ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar. E o nosso irmão Elson que ore ao nosso Deus, que ele aceite o culto que aqui estamos prestando nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, te damos graças por mais essa oportunidade, meu Pai, de aqui estar na tua casa, em reunião, em comunhão com todos os nossos irmãos, que é aquele momento que mais aguardamos na semana, meu Pai, que é o de te prestar culto, te louvar, aprender mais da tua palavra pela manhã e à noite receber, agora através do pastor Amadeu, que ele seja usado por ti, meu Pai, nesta noite, como tua boca, para nos trazer as verdades da tua palavra. Que seja feita a tua vontade neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, para sentar, vamos louvar o nosso Deus com o hino que vai ser projetado. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou.
Cristo Salvador me transformou. Ainda no Salmo 32, vamos ler a partir do versículo 6, continuar lendo a partir do versículo 6. Nesse momento de confissão de pecados, momento do culto, onde o Senhor nos chama para poder confessar os nossos pecados. Vamos ler a palavra de Deus, depois iremos orar. Salmo 32, a partir do versículo 6, o irmão acompanha a leitura. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruíste-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração, que nós possamos agora participar desse momento de confissão, de forma individual, e depois de alguns instantes, nós pedimos ao nosso irmão presbítero César, que ore ao nosso Deus numa oração de confissão de pecados. Santíssimo, eterno Pai, que está nos céus, nós, reunidos aqui como estamos, como igreja do Senhor, visível, estamos com os corações tão somente confiados na Tua graça, no Teu poder, para que diante do Senhor possamos nos apresentar, ó Deus, humilhados, suplicando, Pai do alto céu, que o Senhor apiede de nós, de forma, Pai, que o Senhor se compadeça, nos perdoando os nossos pecados, as nossas faltas, nossas transgressões, que temos cometido, Pai, fazendo assim entristecer o Teu Santo Espírito, Pai. Ser propício a nós, pecadores. Ó Deus, de forma que possamos viver de forma conveniente em tudo, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, ó Deus. Ó Pai, vem do alto, Senhor, nos constranger, de forma que tenhamos uma vida que é dada aos Teus pés. Uma vida que busque, Senhor, tão somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. E que possamos fazer isso, Pai, na prática, ó Deus. Obrigado, Pai, por tão grande amor em Cristo Jesus, Senhor, que nos deu o padrão para seguirmos. Ó Pai, desta forma, Pai, o Senhor nos purifique, nos tornando padrão dos pés, na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza, Senhor. De forma, Pai Santo, que tenhamos em nós, ó Deus, tão somente o sentimento de buscar a Tua glória, ó Deus, em tudo em nossas vidas. Ó Deus Santo, aqueles pecados ocultos que forem, que nada pode ser, ó Deus, diante do Senhor, escondido, Tu sabes todas as coisas.
e que possamos ter uma vida, Pai, concernente à Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, porque tão somente através do Senhor é que podemos, Senhor Deus, todas as coisas. Fica com a Tua igreja no decorrer deste culto, Pai. Que possamos sair daqui edificados, alimentados, para mais uma semana. E assim, Pai, prosseguindo aqui a nossa fé, conforme o justo, de fé em fé, de glória em glória. Assim nós te oramos em nome do Teu Filho amado, bondoso, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora cantar o Salmo 32, que vai ser projetado. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. O meu Senhor e eu. Concluindo esse momento de confissão, acompanhe a leitura dos versículos 10 e 11 do mesmo Salmo 32. Diz assim a palavra de Deus: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém.
Meus irmãos, vamos fazer agora uma leitura alternada. Pedir aos irmãos, mais uma vez, os que podem, fiquem em pé. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Pedro, no capítulo 3. Vamos estar finalizando o capítulo que fala sobre a vinda do Senhor. Vamos estar lendo os versículos 14 a 18, leitura alternada. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda e arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Todos o 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos agora, nesse momento do culto, vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez, cantando o hino que vai ser projetado. E nesse momento, você que veio preparado para trazer até aqui à frente os dízimos e ofertas, que possa participar do culto dessa forma. Vamos cantar essa melodia, firme nas promessas. Depois eu peço ao nosso irmão Jailson, o diácono Jailson, que ore ao nosso Deus, agradecendo os dízimos e ofertas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz.
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Santo Deus, Pai de bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, para com o teu povo e também para com a tua criação. Obrigado, Senhor Deus, por cada dízimo, cada oferta que o Senhor bondosamente nos deu primeiro para que pudéssemos devolver a Ti, Senhor. Abençoa para que cada lar, cada família possa contar com a Tua provisão diária, Senhor Deus, em todos os aspectos de nossas vidas, do mínimo detalhe ao maior, Senhor Deus. E Tu conheces, Tu sabes as nossas necessidades. Entregamos-nas todas a Ti. Ó Deus, abençoa o conselho desta igreja, abençoa todos os que estão envolvidos no direcionamento desses recursos, ó Deus, e que os corações deles sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, para que tudo, Senhor Deus, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós assim Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os que podem, fiquem em pé para louvarmos ao Senhor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica esse momento, como a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores e súplicas vencermos. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica esse momento, como a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei
Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Aleluia. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu a te darei. O pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu a te darei. Do pecado me livraste, agora eu sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Vamos ensinar, meus irmãos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus
pés é a tua palavra. Não ando sem destino, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu ando sem destino. Como naves são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus atos valem mais que mim. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem
corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar na oração pastoral. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse dia em que nos encontramos para te adorar, nós temos muito que pedir, nós temos muito que agradecer, Senhor. Na certeza que o Senhor nos escuta, na certeza que o teu Filho amado morreu por nós e por causa do teu Filho amado nós podemos nos achegar a ti. Assim, te pedimos, Pai, pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa estar curando, Senhor, os nossos irmãos. Sei com o nosso irmão, o presbítero Emerson, que tem sofrido há bastante tempo, Pai, com o seu joelho. Ajuda, Deus, que possa ter logo uma solução e que ele possa voltar à sua rotina normal, Senhor. Te pedimos pela Míria, Pai, nossa irmãzinha, que o Senhor possa dar cura a ela, Senhor. Ajuda, meu Pai. Faz um mover na tua serva, Senhor, e já somos felizes, meu Pai, porque entendemos que diante de tudo o que está acontecendo, o Senhor tem dado mais fé à tua serva. O Senhor tem encorajado mais a ela e faz assim com a família, faz assim com nós, conosco, faz isso com toda a igreja, meu Pai. Ajuda, Senhor, nossa irmã Zélia, que também sofre há tanto tempo, que o Senhor possa ajudar ela, a toda a família, o encorajando, ser com o presbítero Gessé, meu Deus, que tem ficado ao lado dela por todo esse tempo, ser com toda a família, meu Pai. Ser com os nossos irmãos, ser com os nossos irmãos mais experientes. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Ser com o teu povo, Senhor. E também temos muito que te agradecer, Senhor. Te agradecer pela bênção da bênção do terreno, Senhor, porque temos um local, meu Pai, e sabemos que em poucos meses estaremos lá te cultuando e louvado seja o Senhor por isso, meu Pai. E o que te pedimos é que o Senhor possa capacitar tanto a liderança, como a junta diaconal, como a cada um que está aqui, que é membro dessa igreja, que possamos estar prontos para receber mais pessoas, possamos estar prontos para pregar o teu evangelho ali naquela comunidade, Senhor. Faz isso, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Te peço também por cada família aqui representada, Senhor. Nos ajuda, Pai, que as nossas famílias possam ser testemunha do Senhor Jesus. Que possamos a cada dia nos parecer mais com Cristo. Que cada um de nós possa amar a igreja do Senhor como ela é, meu Pai. Com dificuldades, com defeitos, mas é uma igreja tua, uma igreja que o Senhor derramou sangue por ela, Senhor. Nos ajuda a amar, nos ajuda a estender a mão ao próximo, a consolar ao próximo, a encorajar ao próximo. Que essa unidade que é elogiada da nossa igreja, que essa unidade possa ser zelada por nós, que possamos suportar uns aos outros, que possamos cuidar uns dos outros. Faz isso, Senhor. Te peço também, Deus, pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que ainda estão passando dificuldade, está melhorando, mas, Senhor,
que eles possam ter com que se manter. E te agradecemos, Pai, porque muitos estão ajudando ali, aquele povo do Rio Grande do Sul. E te peço, Senhor, que aqueles que ainda não professaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que eles possam, Pai, reconhecer que Tu és Senhor, que diante do cenário que está lá, que eles possam glorificar a Ti, Senhor. Ajuda-os, Pai. Por fim, Senhor, te pedimos pelo pastor Timóteo, que ele possa estar voltando em paz em sua viagem. Abençoa-o, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos lá na congregação do Eusébio. Ajuda o presbítero Edson. Ajuda a todos que estão ali ajudando, meu Pai. E que possamos ter uma igreja firme, que prega o Teu evangelho ali também. Que não seja só uma congregação, mas que seja uma igreja fiel a Ti. Uma igreja que vai em busca dos perdidos. Uma igreja que vai em busca dos eleitos ali no Eusébio. Nos ajuda, Deus. Nós te pedimos também pela pregação de hoje. Fala conosco, meu Pai. Nos alimenta, como foi já bem pedido aqui pelo presbítero, que o Senhor possa nos alimentar. Se conosco, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amados, vamos continuar a exposição da primeira carta do apóstolo João, 1 João. Hoje iremos ver o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 6. Primeira carta do apóstolo João, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Esta carta, meus irmãos, quem escreve é o apóstolo João, certo? E ele escreve por volta do ano de número 85 depois de Cristo. Era uma carta circular, ou seja, era uma carta que circulava pelas igrejas, e as igrejas ali no primeiro século tinham algumas dificuldades, e o apóstolo vai dar algumas ênfases em algumas heresias ali apresentadas. Nós vimos no primeiro capítulo 2 mensagens. Na primeira mensagem, foi do versículo 1 ao 4, mostrando que o apóstolo João, assim como os outros, eram testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor Jesus. Do versículo 5 ao 10, nós podemos perceber o impacto do Evangelho na vida dos irmãos. Hoje, nós iremos expor do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 2. Leiamos então, irmãos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amados, apesar de sermos uma nova criatura, de sentir o impacto do Evangelho em nossas vidas, existe algo que ainda acompanha o crente. Existe algo que ainda nos assola, que é o pecado. Pecamos diariamente. Todo dia nós somos tentados. Isso traz uma angústia no crente. O apóstolo Paulo, ele compartilhava desse sentimento que nós temos, da angústia em meio ao pecado.
Tanto que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somos pecadores. Quem nos livrará do corpo desta morte? Hoje, eu quero trazer para os irmãos uma mensagem que tem por tema como aqueles que são chamados por Deus lidam com o pecado. Crianças, como aqueles que são chamados por Deus lidam com o pecado. E crianças, o primeiro ponto, a primeira atitude daqueles que são chamados por Deus, eles são diligentes contra o pecado. E é o que nós iremos ver do versículo 1 ao versículo de número 2. Leiamos então, irmãos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É isso que está no versículo de número 1. Esse é o objetivo do Senhor para nossas vidas, que nós não venhamos a pecar. É uma ordem bem clara de um apóstolo que fala de uma forma paternal, de uma forma pastoral. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É uma ordem clara. Porque o pecado, amados, o pecado nos afasta de Deus. E esse início já deve trazer um alerta para mim e para você, de que não devemos achar normal o pecado. Nós devemos ser diligentes contra o pecado, não achar o pecado normal, porque, amados, o pecado sempre trouxe e o pecado traz consequências. Em Gênesis, o homem estava no seu estado de inocência, ele não havia pecado. Daí ele desobedece a Deus, ele peca contra Deus, e o homem, Adão, ele percebe que estava sem roupa. Daí, Deus aparece a Adão, e o texto fala que ele ficou com vergonha. Imaginem, amados, aquele homem que tinha intimidade com Deus, ele passa a ter vergonha do Senhor, e isso por causa do pecado. E ele busca se esconder. Ele se esconde porque ele tem vergonha, ele sente ali o peso do pecado. É por isso que João fala para nós, não pequeis. É por isso que eu os escrevo, não pequeis. Gênesis 3, do versículo 9 e 10 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, olha o que o homem fez, ele teve medo e se escondeu. E é isso que o pecado faz, amados. O pecado nos dá uma consciência de culpa, e isso produz medo em nós, e isso produz uma fuga. No caso de Adão, ele se escondeu. Adão se escondeu. Amados, o pecado traz danos ao nosso corpo. Davi, o rei Davi, o salmista Davi, ele pecou contra o Senhor. E isso trouxe danos ao seu corpo. Davi, ele teve relação íntima com a esposa de um soldado dele, o soldado em guerra, e ele fez isso contra alguém que era servo. E Davi, ele tentou por várias vezes encobrir o seu pecado. E nessa de encobrir os pecados, o pecado de Davi trouxe marcas na vida dele. Marcas essas que nós lemos hoje. Marcas essas que nós cantamos hoje. Sim,
O Salmo 32, os versículos 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Percebam que o pecado traz danos em nosso corpo. Os efeitos físicos do pecado de Davi incluiu o quê? Desgaste nos ossos e esgotamento físico. Entendem porque João diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É uma ordem dada pelo Senhor a nós. Porque quando pecamos, amados, nós devemos confessar os nossos pecados, não se esconder, não nos acomodar com o pecado. Adão se escondeu. Adão ele tentou vestir as folhagens. Depois Adão se escondeu, tentou vestir uma roupa que era o quê? Era uma árvore. Depois a roupa que Adão tentou vestir era a esposa. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Fugindo do pecado. E Davi também vestiu roupas para se esconder do Senhor. Em que sentido, pastor? No sentido de que Davi, depois de ter relação íntima com a mulher de um soldado seu, ele engana, ele comete, ele tem argumentos para que Urias voltasse lá para dormir com a sua esposa, para encobrir o seu pecado, ele se escondendo atrás de Urias, ele se escondendo, tentando maquiar o pecado que ele tinha feito. Mas Urias, o seu soldado, foi um homem honrado. E não fez. O Senhor é tão gracioso que fez com que Urias não fosse até a sua casa. Davi, ele viu que não deu certo o seu plano de encobrir o seu pecado. O que é que ele faz? A última, uma roupa que Davi usa é o quê? É colocar Urias na frente, na linha de frente do exército, para que ele morresse. E o sangue de Urias foi uma das vestes de Davi para tentar fugir do pecado. Por fim, cobriu-se com uma insensibilidade. Urias estava morto. Davi teve relação com a esposa de Urias. E ele continuou a viver, tentando cobrir o seu pecado. Só que Davi sentiu a mão do Senhor na vida dele. Davi sentiu o peso do pecado. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: todo o vigor dos homens desaparece quando Deus surge como juiz e os humilha e os deixa prostrados, exibindo os emblemas de seu desprazer. Nós não somos chamados para ocultar pecados. Nós somos chamados para confessar os nossos pecados. Nós somos chamados para não pecar. Daí você pode me perguntar: mas pastor, se você diz que nós somos chamados para não pecar, o que é que a gente diz do capítulo 1, versículo 8? Volte seus olhos aí, capítulo 1, versículo 8. O texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Como assim, pastor? Agora eu não entendi nada. João diz que eu escrevo essas coisas para que você não venha a pecar. E um pouco antes ele tinha dito que se alguém disser que não tem pecado, está enganado.
E a verdade não está nele. Amados, nós somos pecadores. Enquanto estivermos nesse mundo caído, nós somos pecadores. O pecado nos assola, só que nós devemos buscar viver em santidade. Mesmo sabendo que vamos pecar, mas a nossa busca deve ser para viver em santidade. A busca pela perfeição. Mas, Amadeu, pastor, eu sei que eu não sou perfeito. Ok, mas busque. Busque viver em santidade todos os dias. Todos os dias. E se você vier a pecar, meus irmãos, saiba que você tem um advogado fiel. Um advogado justo. E é o que o texto fala aí na parte B, no versículo 1. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, nós sabemos que estamos longe de sermos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Estamos em um processo de santificação. Todo dia pecamos contra Deus. Todo dia somos tentados. Mas se viermos a pecar, o apóstolo João ele nos dá um remédio para nós, um abrigo em Cristo. Nós temos um advogado fiel. Se viermos a pecar, nós temos um advogado fiel. O texto fala que ele é a nossa propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é um sacrifício expiatório. Então, ou seja, seria o seguinte, ele fez um sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. E na propiciação, o Senhor Jesus ele expia toda a culpa e nos purifica de todo o pecado. É Ele que intercede por nós junto ao Pai. É Ele que intercede, é Ele que nos torna pessoas aceitáveis a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E essa é a graça do Senhor. Nós não conseguiríamos pagar os nossos pecados. A sua obediência, a minha obediência, não compra o amor de Deus por nós. O sangue de Cristo é o único elemento que pode fazer isso. Amadeu, pastor, então eu não preciso ser obediente? Sim, nós devemos ser obedientes, mas essa obediência é uma expressão de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Nada poderia ter sido feito por nós para que alcancemos a vida eterna, nada. Mas pelo que Cristo fez, nós somos levados a obedecer ao Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. E esse sacrifício não foi para todo mundo, foi para os eleitos. Versículo 2 continua: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entendam, quando ele fala aqui sobre a expiação do mundo inteiro, aqui não está os ímpios, aqui não está Satanás. A ênfase de João estende a todos aqueles que, pela fé em Cristo, abraçam o Evangelho. Somente esses, somente os eleitos. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: por isso, sob a palavra
todo ou inteiro, ele não inclui os réprobos, mas designa aqueles que então viviam dispersos através das várias partes do mundo. Ou seja, quando João fala que pelos do mundo inteiro, é referente àqueles que entenderam do Evangelho e, por conta da perseguição, tiveram que fugir. E esses que entenderam do Evangelho, que fugiram para não ser mortos, sim, esses, o Senhor morreu por eles. O sangue de Jesus foi por esses, foi pelos eleitos. E aqueles que são chamados, amados, pelo Senhor, esses não devem pecar. São chamados para não pecar. E se pecarmos, nós temos um advogado fiel. Agora entendam uma coisa. Esse advogado fiel, se temos um advogado fiel, não é uma carta branca para que nós venhamos a pecar deliberadamente, pecar à vontade. Aqui não temos, com esse advogado fiel, nós não temos uma licença para pecar. Essa misericórdia dada por Deus não deve nos levar a ter uma vida libertina, uma vida de pecado deliberado. Pelo contrário, o Senhor nos chama para sermos santos e irrepreensíveis, não para viver de qualquer forma. O perdão dos nossos pecados não são incentivos para viver de qualquer forma, não. Nós somos chamados para viver em santidade. O nosso advogado nos chama para viver em santidade. Diante do que Cristo fez por nós, o que nós devemos é fugir do pecado. O que nós devemos é resistir ao mal. E o Senhor é tão bondoso que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E o texto diz que Ele não nos permite nem ser tentado além das nossas forças. Somos chamados por Deus e nós devemos lidar com o pecado. No sentido de que, primeiro, nós vimos que devemos ser diligentes contra o pecado. O segundo ponto, nós iremos ver que aqueles que lidam com o pecado devem guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Olha o versículo 3, diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Se eu sei que eu tenho conhecido, se sabemos o que temos conhecido, é porque guardamos os mandamentos. Mas o que temos conhecido? O que é que João fala? O que temos conhecido? O Senhor. Se temos conhecido o Senhor, sabemos que estamos com o Senhor, se temos conhecido, quando temos uma comunhão íntima com Ele por meio de Jesus Cristo. Sim, se entendemos do Senhor, é porque nós guardamos os nossos pecados. E aqueles que são chamados para guardar os mandamentos, são chamados para viver conforme as Escrituras. Pastor Hernandes, comentando esse texto, diz o seguinte: não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos na vida. As palavras de um homem devem ser provadas por suas obras. Se a sua vida contradiz as suas palavras, o seu conhecimento de Deus é falso. João não pode conceber um verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência. Sim, amados, nós somos chamados para obedecer. E quem obedece tem intimidade com o Senhor, conhece o Senhor. Somente aqueles que guardam os mandamentos. Porque aqueles que dizem que conhecem o Senhor
e não guarda os mandamentos do Senhor, o texto vai falar que é mentiroso. Volte seus olhos para o versículo 4, ele diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. O pior engano, irmãos, é aquele que se engana com o próprio engano. Tem gente que mente e acredita na própria mentira. Não, quem diz que conhece o Senhor, guarda. Não é mentiroso. Quem diz que conhece o Senhor, guarda os mandamentos. Aquele que guarda ao Senhor não é somente de boca. Porque se ele guardar só de boca, a sua vida será um desastre. Se de boca essa pessoa vai para a mansão celestial, mas na sua vida ele está caminhando para o inferno, ou seja, nós somos chamados a ter uma mudança de vida, e para isso nós temos que reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, e nós temos que guardar os mandamentos. E se falamos, nós guardamos, e não guardamos, nós somos mentirosos. E se vivemos assim, vai chegar o grande dia em que o Senhor vai dizer para nós: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não, Senhor, mas eu fiz isso, de boca eu caminhava para a mansão celestial, eu servia naquilo outro. De boca, mas de atitudes, você está caminhando para o inferno, e você poderá escutar no dia do Senhor: apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. É por isso que João diz: eu conheço, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem conhece a verdade deve viver a verdade. Quem conhece a verdade não vive um teatro. Na igreja, eu sou alguém, olha como ele é santo, é bom em teologia, é um servo, vai para um lado, vai para um outro, e com a vida destruída, pecando deliberadamente. Não, amados. Aqueles que são chamados por Deus são chamados para guardar os mandamentos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É isso que está no capítulo 1, verso 6. Aqueles que seguem a Cristo servem à verdade. É uma contradição, mas imagine eu dizer: eu sou um crente e eu não dou a mínima para a lei. Eu sou crente e não dou a mínima para as Escrituras. No trabalho, as pessoas não conseguem diferenciar: ele é crente? Com essas atitudes? Em qualquer lugar que a gente está, se a gente não segue os mandamentos, os ímpios vão olhar para nós e a mesma coisa que eu faço. Na verdade, eu sou até melhor do que ele. Não, queridos. Somos chamados para viver conforme as Escrituras. Somos chamados para guardar os mandamentos. Mas, Amadeu, como é que eu guardo os mandamentos? Sendo obediente. Obedecendo ao Senhor. Vivendo conforme a palavra de Deus. E se nós formos obedientes, nós seremos aperfeiçoados no amor de Deus. Olha o que o texto diz aí. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus por nós é aperfeiçoado na obediência da sua palavra. Nosso amor por Deus é demonstrado pela observância dos mandamentos de Cristo. É por isso que a ordem é: não pequeis. E nós devemos guardar os mandamentos. É por isso que nós devemos obedecer, e nisso o Senhor nos fará progredir, aumentar a nossa fé, passar a crer mais firmemente, com certeza, e disso desfrutaremos da confiança do Senhor. Mas existe uma progressão.
uma vida de santidade, guardando os mandamentos, não vivendo de qualquer forma. Mas alguém pode dizer, guardar os mandamentos, pastor, guardar os mandamentos é algo pesado. Você tem certeza disso? Venha comigo até o capítulo 5. Aí, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João aqui está reafirmando as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus 11:30, que diz o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá no contexto de Mateus, os escribas e os fariseus, eles faziam exigências desnecessárias ao povo, sabe? Sufocando o povo. Eles acresciam coisas aos 10 mandamentos e o povo se sentia, sentia um fardo. Mas o Senhor Jesus disse que não, o meu fardo é suave e leve. Se você acha que guardar os 10 mandamentos é pesado, amados, imaginem, alguém que furtava, não furta mais. E essa pessoa passa a não furtar porque ela entendeu de Cristo. Essa pessoa passa a não furtar porque ela tem a fé em Cristo. E tudo isso é graça do Senhor. Então, se eu furtava e agora não furto mais, eu tenho a liberdade. É leve, não é algo pesado. Pesado é viver pecando deliberadamente. Mas nós somos chamados para guardar os pecados, guardar os mandamentos do Senhor. Devemos obedecer à palavra de Deus, assim nós guardaremos os mandamentos. O Senhor nos chama para obedecer, e assim nós somos aperfeiçoados. Se nós amamos a Deus, se você ama a Deus, nós guardaremos os mandamentos. E o próprio Senhor diz isso. Em João 14, versículo 15, ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos chamados a amar o Senhor, a guardar os mandamentos, a obedecer a Deus, e nisso seremos aperfeiçoados no Senhor. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Guardem a palavra de Deus, guardem a palavra do nosso advogado fiel. Guardem as palavras do Senhor Jesus. Amados, muitas vezes, quando precisamos de um advogado para resolver alguma causa, eu falo algo assim da nossa vida mesmo. Quando precisamos de um advogado, se o advogado fala, faça isso, ok, eu faço. Pegue esse documento, resolve, vamos lá, pegar esse documento, vamos entrar tal dia, ok, tal dia, e obedece ali fielmente o advogado. E ao nosso advogado fiel, nós não escutamos muitas vezes. O advogado fiel diz, faz isso. E muitas vezes fazemos o contrário. Nós somos chamados para guardar a palavra do nosso advogado fiel. Guardem a palavra do Senhor, sejam obedientes, não vivam de qualquer forma.
não é somente falar, eu sou crente, não, é viver. Não é somente, eu sirvo, não, é viver, é mudança de vida. E se você está aqui, ainda não entendeu, Senhor, o pastor está pregando e eu estou distante, eu estou perdido, confesse ao Senhor os seus pecados, se renda a Cristo e passe a obedecer os mandamentos. Ou até mesmo se você um dia professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e está distante, pecando deliberadamente, você é chamado a guardar os mandamentos na certeza de que o Senhor, Ele escuta o seu pedido de perdão, Ele é fiel e misericordioso para perdoar, e Ele é fiel, Ele é nosso advogado fiel. Como os que são chamados por Deus lidam com o pecado. Nós vimos primeiramente que sendo diligente contra o pecado. Em segundo lugar, nós vimos que é guardando os mandamentos. Crianças, em terceiro lugar, andando como Jesus andou. Andando como Jesus andou. E é o que nós iremos ver na parte B do versículo 5 e versículo 6, que diz o seguinte: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, nós que entendemos o Evangelho do Senhor Jesus, nós somos chamados, nós somos exortados a andar como o Senhor Jesus andou. Percebam uma ênfase aqui, desde o primeiro versículo, aqui no capítulo 2, nós somos chamados ao quê? A não pecar. E agora nós somos chamados a imitar a Cristo. Entendam, e eu quero bem enfatizar isso para que ninguém saia pensando algo errado do que é as Escrituras. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nossos filhos são pecadores, carecem da glória de Deus. Mas mesmo sabendo que somos pecadores e quando entendemos do Evangelho, continuamos a pecar, mas nós devemos buscar todos os dias não pecar. Por quê? Porque nós somos chamados a viver em santidade. Somos chamados para guardar os mandamentos. E agora o versículo 6 diz que nós somos chamados para andar como Cristo andou, para viver como Cristo viveu. E o detalhe que deve saltar aos nossos olhos é que o Senhor Jesus, ele não pecou. Percebe a ênfase? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Aí no final ele diz, andem como aquele que não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22 diz, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, nós somos chamados para não pecar, andar como Cristo andou. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu ando como Cristo andou? É fazendo milagres? Não, calma. Calvino diz o seguinte, de Cristo, ele caminhou sobre o mar, purificou leprosos, ressuscitou mortos, restaurou a vista de cegos. Tentar imitá-lo nesses fatos seria absurdo, pois quando ele deu essas evidências de seu poder, não era seu objetivo que nós o imitássemos assim. Imagina hoje a gente caminhando sobre o mar, jejuando 40 dias. Não, a ideia de andar como Cristo andou não é essa. A ideia de andar como Cristo andou é ter uma vida conforme as Escrituras. É imitar a Cristo aqui na terra de uma forma que a nossa vida seja em harmonia com as Escrituras. Nós não somos perfeitos. Não somos. Paulo diz, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12,
Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Não, ele não é perfeito. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo. Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo disse, eu não obtive a perfeição. Não, e quando estivermos nesse mundo caído, não seremos perfeitos. Mas nós temos a esperança de que um dia seremos perfeitos. Um dia não iremos mais pecar. Nós temos essa certeza. Mas para que você tenha essa certeza, que um dia você não vai mais pecar, você precisa de Cristo. Você precisa do Salvador. Nós precisamos de Cristo, porque nada do que nós fazemos por nossas forças vai agradar ao Senhor, não. No sentido de que, se eu fizer algo, eu serei salvo. Não. Entenda do Evangelho. Entenda o que Cristo fez por você. Reconheça quem é você diante de Deus. E o Senhor vai te guiar com o seu Espírito para que você possa fazer boas obras. Para que você possa olhar com misericórdia ao próximo. Para que você passe a ter atitudes santas. Para que você passe a obedecer, a glorificar o nome do Senhor. João 6,38 diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus, ele fez a vontade do Pai, não a sua vontade. Por que que eu e você devemos fazer a nossa vontade? Por que que eu e você não devemos viver conforme as Escrituras? Por que eu e você não devemos andar como Cristo andou? Nós devemos obedecer. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E nós devemos imitar a Cristo, não pagando mal com mal, sendo manso, sendo humilde, olhando com misericórdia para o próximo. Mas que eu venha fazer isso, eu preciso de Cristo, eu preciso do meu Salvador. Que nós venhamos, amados, a ter a consciência de que somos pecadores. E essa é a pergunta que eu faço a você essa noite. Você tem consciência que é um pecador? Se a resposta for sim, saiba que você precisa desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus. Ele é o advogado fiel. É Ele que intercede por você perante ao Pai. Confesse os seus pecados. Se volte para Cristo. Não guarde o pecado. Não tenha pecados de estimação. Não confesse. Se tem alguma dificuldade em relação a algum pecado, procure a liderança. Procure o pastor Timóteo. Procure a mim. Vamos tratar, vamos olhar para as Escrituras e tratar você com todo o amor, com todo o carinho, para que você possa largar esse pecado. Se volte para o Senhor, na certeza que Ele é o nosso advogado fiel. Os que são chamados por Deus lidam com o pecado dessa forma. No início, eu citei Romanos 7, 24, quando Paulo diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? O próprio apóstolo Paulo responde no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo aqui, ele não estava desesperado, não. Mas ele tinha uma agonia, uma angústia pelo pecado que o assolava.
E é isso que nós devemos ter, esse sentimento, não achar normal o pecado. Ver alguém pecando e achar normal. Somos chamados, amados, para deixar o pecado para trás. Não para viver pecando. Deixar o pecado para trás, porque enquanto estivermos aqui nesse mundo caído, nós iremos pecar. Mas essa palavra é para que eu e você sejamos encorajados a buscar viver em santidade, a ter uma luta contra o pecado. Porque quando estivermos na mansão celestial, não haverá pecado. O apóstolo João, escrevendo lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz: nela, ele cita aqui a mansão celestial, o céu, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Que sejamos encorajados, meus irmãos, a viver em santidade, a lidar com o pecado de forma correta, sendo diligente contra o pecado, guardando os mandamentos e andando como o nosso Jesus andou. Que o Senhor possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos fez entender do Teu Evangelho. Obrigado por ter enviado o Teu Filho amado a morrer por nós. Obrigado por nos dar o Teu Espírito Santo que nos faz entender da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a guardar os Teus mandamentos e a viver os Teus mandamentos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a imitar o Teu Filho amado Jesus. Se por acaso alguém entre nós, Senhor, ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que o Senhor possa impactar o coração desse, transformando o seu coração de pedra em um coração de carne. Nos ajuda, Senhor, que durante a semana essa palavra possa ser vivida por nós, que possamos continuar na luta contra o pecado e na certeza que um dia não pecaremos mais, porque o Senhor, um dia estaremos com o Senhor no momento perfeito. Mas enquanto esse dia não chega, nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.